Muitas pessoas são lembradas pelos seus feitos ao longo da história, alguns por feitos bons, outras por feitos ruins. Entretanto, existe uma pessoa que é diretamente responsável por evitar uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Seu nome era Stanislav Petrov. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Petrov nasceu em 7 de setembro de 1939, perto de Vladivostok, na Rússia. Seu pai, Yevrav, era piloto de aviões de combate durante a Segunda Guerra Mundial, e a sua mãe era enfermeira. Petrov matriculou-se na Academia de Engenharia de Aviação Militar de Kiev, das Forças Aéreas Soviéticas, e após se formar em 1972, ingressou nas Forças de Defesa Aérea Soviética. No início da década de 1970, ele foi designado para a organização que supervisionava o novo sistema de alerta destinado a detectar ataques de mísseis balísticos de países da OTAN. Nesse tempo Petrov havia se casado com Raíza, e teve um filho, Dmitry, e uma filha, Helena. Sua esposa infelizmente morreria de câncer em 1997. A função de Petrov era avisar caso fosse detectado um ataque de mísseis, se a notificação fosse recebida dos sistemas de alerta antecipado que mísseis haviam sido detectados. A estratégia da União Soviética era um contra-ataque nuclear imediato e obrigatório contra os Estados Unidos, especificado na doutrina da destruição mútua assegurada. Em uma noite de trabalho, pouco depois da meia-noite, os computadores do bunker informaram que um míssil balístico intercontinental estava vindo dos Estados Unidos em direção à União Soviética. Petrov, vendo o aviso da chegada de um míssil, manteve a calma, e considerou a detecção como um erro de computador, já que um ataque nuclear dos Estados Unidos provavelmente envolveria centenas de lançamentos simultâneos de mísseis para desativar qualquer meio soviético de contra-ataque. Além disso, a confiabilidade do sistema de satélite já havia sido questionada no passado. Petrov considerou o aviso como um alarme falso, embora os relatos do evento diferem se ele notificou seus superiores ou não depois que ele concluiu que as detecções do computador eram falsas e que nenhum míssil havia sido lançado. A suspeita de Petrov de que o sistema de alerta estava com defeito foi confirmada, já que nenhum míssil de fato chegou. Mais tarde, os computadores identificaram 4 mísseis adicionais no ar, todos direcionados à União Soviética. Petrov suspeitou que o sistema de computador estava com defeito novamente, apesar de não ter meios diretos para confirmar isso. O radar terrestre da União Soviética era incapaz de detectar mísseis além do horizonte. Ao explicar os fatores que levaram à sua decisão, Petrov citou sua crença e treinamento de que qualquer primeiro ataque dos Estados Unidos seria massivo, então 5 mísseis pareciam um começo ilógico. Além disso, o sistema de detecção de lançamento era novo, e em sua opinião, ainda não era totalmente confiável, enquanto o radar terrestre não conseguiu coletar evidências corroborativas mesmo após vários minutos do alarme falso. Se Petrov tivesse relatado a chegada de mísseis americanos, seus superiores poderiam ter lançado um ataque contra os Estados Unidos, precipitando uma resposta nuclear correspondente dos americanos. Posteriormente, foi determinado que o alarme falso havia sido criado por um raro alinhamento da luz solar em nuvens de alta altitude acima das órbitas dos satélites de Dakota do Norte e Molniya, um erro posteriormente corrigido. Em uma entrevista de 2013, Petrov disse na época que nunca teve certeza de que o alarme estava errado. Ele sentiu que seu treinamento civil o ajudou a tomar a decisão certa. Ele disse que seus colegas eram todos soldados profissionais com treinamento puramente militar, e seguindo instruções, teriam relatado um lançamento de míssil se estivessem em seu turno. Inicialmente, ele foi elogiado por sua decisão. O general Yuri Votintsev, então comandante das unidades de defesa antimísseis da Defesa Aérea Soviética, que foi o primeiro a ouvir o relatório de Petrov sobre o incidente, e o primeiro a revelá-lo ao público em 1998, afirmou que as ações corretas de Petrov foram devidamente anotadas. Petrov afirma que no início Votintsev até mesmo prometeu uma recompensa. Ele não recebeu nenhuma recompensa.
Segundo Petrov, isso ocorreu porque o incidente e outros erros encontrados no sistema de detecção de mísseis constrangeram seus superiores e os cientistas responsáveis por ele, de modo que, se ele tivesse sido oficialmente recompensado, eles teriam que ser punidos. Após isso, Petrov foi transferido para um cargo menos importante e se aposentou mais cedo, aparentemente por vontade própria. Em uma entrevista posterior, Petrov afirmou que o famoso botão vermelho nunca foi operacionalizado, pois os psicólogos militares não queriam colocar a decisão sobre uma guerra nuclear nas mãos de uma única pessoa. O incidente ficou conhecido publicamente apenas em 1998, após a publicação das Memórias de Votintsev. Desde então, as ações de Petrov têm sido cada vez mais conhecidas e admiradas. Bruce Gentry-Blair, um especialista em estratégia nuclear, disse o que aconteceria caso Petrov relatasse aos seus superiores. A alta liderança, com apenas alguns minutos para decidir, informada de que um ataque havia sido lançado, tomaria a decisão de retaliar. Petrov disse mais tarde: "Obviamente, nunca imaginei que enfrentaria essa situação. Foi a primeira, e até onde sei, também a última vez que tal coisa aconteceu, exceto em cenários de prática simulada." Devido a isso, o dia 26 de setembro é comemorado como o Dia de Petrov. Apesar de nunca ter sido homenageado por seu país por evitar uma catástrofe, Petrov é hoje reconhecido em todo o mundo como o homem que evitou a Terceira Guerra Mundial. Já imaginou o que teria acontecido se ele relatasse aos seus superiores, e eles decidissem bombardear os Estados Unidos? Provavelmente o mundo teria entrado em uma catástrofe nunca vista na história, e nem tem como imaginarmos como estaria o mundo hoje, isso se ainda existisse um mundo para se viver, já que os Estados Unidos, e a União Soviética, tinham capacidades nucleares para destruir todas as zonas habitáveis do mundo com suas armas nucleares. E você, o que faria em uma situação como essa, onde você ficaria meio que sem saída, caso um ataque nuclear fosse real? Avisaria seus superiores, ou manteria a calma e iria considerar que seria difícil os americanos atacarem apenas 5 mísseis? Outra coisa que colocou ainda mais pressão em Petrov foi um acidente onde os soviéticos pouco tempo antes tinham abatido um avião cheio de passageiros americanos, e até mesmo um congressista americano morreu. Em meio a isso, o medo de que Ronald Reagan ordenasse uma vingança era grande. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.